De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do Padre Marcos. Padre, gratidão pela participação conosco, boa tarde. Uma boa tarde a todos, mais uma alegria estar aqui com vocês nesta casa, que está passando por uma grande transformação, parabéns pelas melhorias e principalmente estar aí entrando na casa de cada um de vocês, pedindo licença para este nosso bate-papo, para esse nosso encontro. Temos vários temas, Padre. Eu queria começar pela questão do mês vocacional. Não é? A gente fala tão pouco da questão da vocação, ainda mais a vocação religiosa, né? E queria começar falando da sua, não é? Como é que surgiu a sua vocação? Em que momento o senhor descobriu que esse era o seu caminho? Bom, neste mês nós celebramos as grandes vocações. Então, os ministérios ordenados, o Ministério da Vida Familiar, que seria celebrando aí o Dia dos Pais, também as vocações religiosas e a vocação leiga. Respondendo a sua pergunta, minha vocação surgiu dentro de uma família extremamente cristã e principalmente a minha vocação foi amadurecendo nesta família e cada vez mais participando da comunidade, e isso faz com que nós vamos amadurecendo a cada dia mais a nossa vocação. Então esse chamado que eu escutei, que eu ouvi de Deus, fez com que eu de fato me colocasse à disposição dele. E Padre, muitas vezes as pessoas acham que vocação é quase um chamado, né? Com pista duplicada, tudo bonitinho, Isso. aparece um clarão e está tudo certo na vida. E não é, né? Tem uma dose aí também de escolha. Sim, sim. Eu escolhi ser padre, eu escolhi essa minha vocação, eu escolhi este caminho. E de fato não é um chamado assim que a gente fique iluminado, não. Nós vamos descobrindo e amadurecendo a nossa vocação com o passar do tempo. E este passar do tempo muitas vezes requer renúncias, sacrifícios, e isso faz com que também nós nos entreguemos inteiramente na construção do reino de Deus. Mas eu acho que sempre tem a questão, e principalmente hoje, não é? A gente percebe isso, não é? Da dificuldade de se atrair as pessoas para um propósito. Sim, sim. Sabe, eu sempre gosto de lembrar que a vocação ela surge dentro da família. A vocação é uma resposta de um Deus providente a uma comunidade orante. Então, eu sempre peço que a comunidade reze para que o Senhor envie santas vocações. E a família é este berço onde, de fato, a vocação surge e a vocação amadurece, né? E relembrando as grandes vocações, às vezes eu não tenho vocação sacerdotal, mas a familiar que faz com que eu seja um bom pai, uma boa mãe e também que eu seja um bom filho também. Então isso faz amadurecer também dentro da vocação. Jaqueline aqui, né, com uma questão interessante. A partir do momento que a pessoa descobre aí a sua vocação ou acredita aí na sua vocação, qual o primeiro passo? O primeiro passo, vamos falar da vocação sacerdotal, Exato. Não é? Então o primeiro passo é procurar o pároco da comunidade para que esse jovem possa ser orientado e encaminhado para o serviço de animação vocacional da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Então, é o primeiro passo. E amadurecendo essa vocação, depois tem o ingresso no seminário propedêutico, depois no seminário, e assim caminha. E começa, então, os estudos. Perfeito. E à medida que se dá esse passo a passo, né, se coloca toda vez aí em pauta, em xeque, essa vocação. Isso, não é? Então, vamos dizer, é aquilo que eu disse, a vocação surge dentro da família, a vocação nasce na família e amadurece na família. Muito bom.
E de fato, né, a gente está falando aqui da questão da vocação religiosa, mas a gente percebe que todas as vocações hoje tramitam pelo mesmo processo, né? Sim. De, olha, ensinar, de aprender, de conhecer determinada profissão e de saber que tem um momento que é a escolha mesmo, né? Olha, eu gosto disso, tem aqueles pedaços que eu não vou gostar, Sim. né? Mas é justamente colocar esses itens na balança que vão fazer a minha escolha valer a pena. Com certeza. E não somente dentro da vocação da igreja, vamos chamar assim, mas tudo aquilo que nós escolhermos. Se eu escolho ser um profissional, eu tenho que lutar e fazer com que eu seja de fato um bom profissional. E falando aí na questão da vocação, né, a gente pega em especial os jovens, não é, em todos os sentidos, estão por um processo de busca vocacional Sim, aí, sim. não é? A dinâmica religiosa promove a questão dos encontros, não é? E os encontros acabam sendo de fato uma maneira também de dialogar, de discutir, de pensar nesse futuro. Isso, de repente o jovem, sonha em ser padre, mas ele chegando lá no encontro vocacional, ele descobre que não é a vocação propriamente dele para ser um sacerdote, mas sim ele descobre que ele pode ser um bom pai, um bom religioso. Então isso faz com que também essa vocação seja amadurecida dentro desses encontros vocacionais. Sem dúvida. E muita gente começou justamente aí, né? Dentro dos encontros. Isso. Eu nem diria os vocacionais, os de jovens em si dentro da igreja e vão percebendo esse processo. Nós vivemos agora, do dia 1º ao dia 6, a Jornada Mundial da Juventude lá em Portugal. É bonito quando, acredito que muitos acompanharam, mais de 2 milhões de pessoas ali reunidos em torno de um mesmo ideal, né? Anunciar que a juventude ela está disposta a viver o Evangelho no seu meio, né? Então foi até bonito nós vermos aquelas imagens e o Papa ali junto com toda a juventude faz com que criemos também um grande ânimo para que nas nossas comunidades os nossos jovens possam ter o seu lugar, possam ter o seu valor. Falávamos no bloco passado a respeito da participação da juventude, né, no processo de vocações, etc. Mas eu queria falar da participação da juventude na rotina da igreja, né, padre? A gente tem, além dos encontros vocacionais, como o senhor coloca bem aí, né, a jornada da juventude, a rotina dos encontros de jovens dentro da igreja e das ações, né, e do trabalho que eles desenvolvem. Na nossa comunidade nós temos 2 grupos de jovens, podemos assim dizer. O primeiro, nós temos ali o acampamento Manaim, que é um movimento dentro da igreja que faz com que o jovem se desperte também para uma vocação. E temos o grupo de jovens CN, Cristo é Nosso Ideal, que inclusive eles estão se organizando e se preparando para o encontro que eles irão fazer, que será nos dias 20, 21 e 22 de outubro. Então, o jovem que quiser fazer este encontro está convidado. É só procurar a secretaria paroquial, mesmo os coordenadores do grupo CN, para fazer a sua inscrição, né? Para poder participar deste momento, e também o jovem é convidado a assumir as pastorais que nós temos dentro da nossa comunidade. Perfeito. E é bacana pensar isso, né? O quanto a estrutura da igreja depende da ação das pessoas, não é? E prioritariamente que o jovem aprenda o processo das pastorais, porque ele que vai assumir toda essa rede daqui a pouco. Isso. Eu falo que a nossa igreja, de um modo geral, ela vai por fases. Então, começou lá com os nossos avós, passaram pelos nossos tios, agora estão conosco, e nós vamos passando este legado a todas as pessoas que estão chegando, que estão vindo, que possam assumir os nossos lugares, não é? Que possam dar continuidade ao trabalho que um dia lá atrás foi começado. Então é muito importante também nós termos consciência de que a nossa comunidade é participação de todos,
de todos aqueles que desejam formar esta comunidade, esta igreja. A Juliana aqui parabenizando pelo trabalho, né, e pelas ações, e perguntando a respeito de datas, horários, encontros, né, dos jovens, né, e quem quiser participar, como proceder, padre. Isso, é só procurar-nos lá na Secretaria Paroquial, nós temos todas as informações. E repito, quem quiser fazer a sua ficha para o encontro vocacional, é só procurar para poder já ir adiantando este processo, para nós nos organizarmos bem. Porque não é simplesmente chegar lá, nós temos que nos organizar bem para isso. Então, dentro da Secretaria Paroquial, nós temos todas as informações e também agora nas nossas redes sociais. Nós estamos assim com uma rede social bem movimentada, vamos chamar assim, não é? Então, toda semana tem uma pequena mensagem minha para cada um de vocês, tem o santo do dia, a liturgia do dia. Então eu convido vocês a estarem assim bem interagidos conosco através das nossas redes sociais. Perfeito. Também aqui o Caio, né, parabenizando pelo trabalho, pelas ações, e questionando a respeito de uma atividade, uma pizza que vai haver. Isso, eu já ia comentar, né? Nós temos aí no próximo dia 26 de agosto, a partir do meio-dia, vai ser a entrega das pizzas que o SENE está promovendo justamente para custear o encontro que vai acontecer. Então, quem quiser adquirir sua pizza, é só procurar também a paróquia, procurar a Secretaria Paroquial. No valor de R$ 35,00 você adquire a sua pizza. A retirada será do meio-dia até as 14 horas, lá no Salão Paroquial da São Sebastião, no dia 26 de agosto. Perfeito. E com esse pedido, né, das pessoas já anteciparem essa compra, né, para que a equipe possa fazer todo o planejamento, aí, a produção com mais tranquilidade. E organizar, né? Não adianta nós falarmos e não nos organizarmos. Então é importante, quem quiser já entre em contato conosco, já entre em contato com a Secretaria Paroquial para poder então fazer a sua encomenda da sua pizza. Muito bom. Também aqui o Valdir, parabenizando pelas ações e pelo trabalho, né? Coloca realmente aí a importância do processo religioso para as pessoas, mesmo que depois, né, não tenham a vocação para o sacerdócio, etc., né? Mas parabeniza aí a discussão do tema, e é o que a gente falava no intervalo, né? Inclusive, o perfil de muitas estruturas está ligado a uma possível formação, mas não de fato a isso, como é o caso que o padre citava aí do seminário. Isso, não é? Então, muitas vezes, nós queremos formar os nossos jovens para serem pessoas religiosas, serem pessoas com capacidade de transformar a realidade, transformar a sociedade. É a vocação de cada um. Por isso, então, você que está em casa, qual é a sua vocação? Né? O que você espera? Qual é a contribuição que você dá, principalmente para transformar, muitas vezes, uma realidade familiar que nós vivemos. Então, qual é a sua vocação verdadeira? Muito bom. Também aqui Augusto, parabenizando pelo trabalho e colocando essa questão do clique da vocação, né? Se tem de fato algum momento que tem um clique, ou se é algo mais ameno, padre. Não, de fato a gente começa a pensar, será que é possível, será que não é possível? Chega determinado momento que nós temos que fazer a nossa escolha. Se é isso mesmo que eu quero, então eu vou seguir o meu sonho, eu vou seguir meu ideal, né? E aquilo que muitas vezes no meio do processo, assim, puxa vida, não é isso que eu quero, não é isso que eu esperava, mas eu tenho a vocação para outro ramo, para outra coisa. E aquilo que eu dizia logo no comecinho, muitas vezes eu não tenho a vocação de ser sacerdote, mas eu tenho a vocação de ser um religioso ou um bom pai de família. E eu posso ajudar
dentro da comunidade a minha vocação de leigo, sendo um catequista, sendo um agente de pastoral e, como eu lembrava, sendo um agente de para transformar muitas vezes a realidade que nós estamos vivendo. Perfeito, não é? E você também tem aqueles momentos de vivência que também, de certa forma, são vocações, não é? Isso. Aquela história de, olha, passei um período como coroinha, como acólito, não é? Também é uma vocação daquele momento. Sim, sim, que inclusive nós estamos formando mais um grupo de coroinhas. Então, você, menino que está em casa, a partir dos 9 anos de idade, então pode nos procurar, que tem esse desejo de ser e servir o altar, que ali começa também a lançar uma pequena sementinha para a vocação. Então, você que tem esse sonho, pode nos procurar e para servir o altar, que também é uma grande vocação. Maria Cristina, com uma outra questão também interessante, não é? Da chamada vocação tardia, não é? Que muitas vezes a gente observa também, né? Isso. A pessoa tem uma vida, às vezes constitui família, etc., e depois recebe o chamado aí da vocação religiosa. Isso. E muitas vezes recebe o chamado de ser, por exemplo, um diácono permanente, que são os diáconos casados, que já têm a sua família constituída. E nós temos muitos casos de pessoas de vocações tardias que já fizeram uma faculdade ou mesmo já têm uma vida bem alicerçada, mas que de repente, nesse desejo, nessa ânsia de servir, se lança então na vocação, na grande vocação. Então isso nós temos, muitas vezes nós encontramos muito isso dentro da igreja, que é válida e que principalmente essa vocação amadurecida faz com que tenha uma grande visão de anunciar e testemunhar o Evangelho. No último bloco, né, eu cheguei a tocar na questão, né, Dia dos Pais, mês que a gente comemora aí o Dia dos Pais, e dentro do contexto religioso também é uma data muito importante. Sim, no próximo domingo nós celebramos o Dia dos Pais, né? E quero já aproveitar a oportunidade para abraçar todos os pais. A vocação de vocês é uma inspiração para a nossa. Então, fica meu carinho, meu abraço de toda a comunidade de São Sebastião, meu abraço e meu carinho a todos os pais que estão nos assistindo e também ficaremos felizes em recebê-los lá em nossa comunidade. A vocação familiar, podemos assim dizer, é justamente essa vocação pelo qual se forma a família. E a família deve ser a extensão da igreja, a extensão da comunidade paroquial. Então, isso é muito importante nós termos isso na nossa frente. E isso faz com que vocês, pais, também participem ativamente dessa formação. Muito bom. Luiz Pedro aqui, né, com uma questão também interessante, né, do simbolismo do pai dentro da igreja, não é, que é a expressão e nosso contato muitas vezes com Deus, não é? Mas cita também a questão de figuras paternas importantes, né, como é o caso do próprio José. Isso. Que simboliza esse pai criador, né? São José, eu falo que é exemplo para todos os pais, né? O pai que cuida, que zela, o pai que educa, o pai que ensina. Então, é essa vocação do pai, que ensina, que educa, que faz também com que o filho sinta o carinho, sinta-se protegido. Por isso, São José é colocado como patrono da igreja, o patrono das famílias. Então, isso, a exemplo de São José, vocês pais possam também cuidar e zelar da família que Deus confiou a vocês. Perfeito. Luiz Cláudio também, né, parabenizando por tratar desse tema e colocando uma questão também, né, que é polêmica aí no Brasil, né, que a gente tem um número de abandono paterno extremamente grande, Sim. não é?
e coloca, né, a gente trata de tantos temas importantes e fundamentais, né, na rotina da igreja, não é? Como temáticas constantes, por que não trazer essa temática mais para próximo, né, para tentar reverter esses casos através também da fé? É muito triste quando nós vemos isso, não é? É muito triste quando nós nos deparamos com essa realidade que muitas vezes está do nosso lado e nós não conseguimos enxergar. A igreja, de fato, procura orientar todas essas pessoas para que, de fato, cuidem de sua família, zelem pela sua família. Infelizmente, às vezes, as coisas da vida, os reveses da vida, faz com que não assumam, de fato, essa paternidade familiar. Então, que rezemos para que o Senhor possa nos iluminar e, principalmente, fazer com que nós, juntos, possamos transformar essa realidade. Muito bom. Fábio, também parabenizando aqui pelas ações, pela condução da paróquia, padre, e colocando a respeito das ações específicas aí do final de semana, Dia dos Pais, né? A gente estava falando aí da celebração, não é? E de como está essa programação para quem deseja homenagear por meio da fé. Certo. Bom, vamos lá. É costume marcar intenção para os pais falecidos. Então, para isso, é só procurarem a Secretaria Paroquial para já marcar suas intenções, quem tiver essa oportunidade. Se não, chegar alguns minutos antes para marcar essas intenções ali antes da celebração. Terá 2 lugares específicos para marcarem essas intenções. Então, não deixemos para o último minuto, tá certo? Então, e temos a celebração do sábado às 18h30, depois do domingo às 7h30 da manhã lá na Fazenda Santana do Estreito, depois às 9h da manhã aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida da Vila Cruzeiro, às 10h30 na Matriz de São Sebastião e às 18h30 na Matriz de São Sebastião. Em todas essas missas nós estaremos rezando na intenção de todos os pais, vivos e falecidos. Então, se você tem desejo de marcar para o seu pai falecido, para os seus avós, enfim, dos pais da sua família, é só nos procurar. Se houver possibilidade antecipadamente na Secretaria Paroquial, ou mesmo chegar um bom tempinho antes para marcar aí a sua intenção antes das celebrações. Muito bom. Ana Cláudia, citando aqui, né, da importância da comemoração da data, da rotina e também junto à religião, né, ela coloca que a figura paterna, enquanto um grande formador, não é, das ações religiosas para ela, já não tem mais o pai presente em vida, mas se sente sempre próximo dele quando está praticando a religião, porque ele foi a ferramenta aí de contato dela com Deus. Eu falo que os nossos pais, de um modo geral, eles são instrumentos de Deus na nossa vida que apontam o caminho que devemos seguir. Quem de nós aqui nunca sentiu assim acarinhado ou a preocupação do pai e da mãe conosco? Então é importante nós termos essa figura paterna de nosso caminhar. Porque o pai é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que toma conta, é aquele que protege, é aquele que defende. Então, é necessário que nós tenhamos isso. E quando nós estamos bem com os nossos pais, quando fizemos o bem para os nossos pais, isso de fato faz com que a saudade, a ausência, seja superada pelo amor, pelo carinho e pela lembrança feliz que nós temos. Também Regina aqui parabenizando pelas ações da paróquia e pelo trabalho desempenhado, não é? Colocando também essa questão, a gente está falando dos pais, né? E ela coloca do masculino, né? Como a gente viu a espectadora anterior aí falando do pai como figura de formação, ela coloca isso, né? Como a gente vive um paradoxo, né? Que a gente tem a vocação
e os padres, né, como figura de proximidade, mas muito mais as mães como figura de formação na casa. Sim, sim, sim. Né? A mãe também tem o seu papel fundamental e importante dentro aí da formação familiar. Então é importante nós olharmos também para isso, né? Eu falo que o pai e a mãe têm esse papel fundamental na vida dos filhos. Padre, a gente sempre fala aqui, né, do processo, a gente sabe que são estruturas, não é, a serem administradas. Como é que está aí essa rotina, né, de manutenção e de trabalho? Bom, há uns 10 dias atrás, toda a matriz de São Sebastião ela foi internamente pintada. Quando nós chegamos, tinha muita coisa para ser feito, muita coisa para ser resolvido e principalmente muitas coisas para dar manutenção. Então já começamos a ir fazer. Então algumas estruturas internas já estavam prontas. Então faltava mesmo só a nave principal da matriz. Então foi feito aí já uns 10, 15 dias atrás, foi feito toda a pintura da parte interna da igreja matriz. Agora nós estamos pensando já na pintura externa da matriz, que pensamos em fazer isso antes de começar as chuvas, porque senão nós perdemos todo o trabalho lá dentro. Mas isso ainda tudo é um processo que nós estamos estudando. Também surgiu um problema com a energia elétrica do salão paroquial, que estava tendo um roubo de energia. Roubo que eu digo, deu um pequeno problema numa instalação elétrica e um fio desencapou e encostou na parte da estrutura metálica do salão. Então estava roubando essa energia, fazendo com que se gastasse. Então ontem já foi resolvido o problema, o eletricista subiu e já resolveu todo esse problema da parte de manutenção também do salão paroquial, que precisa de uma grande reforma, uma grande reestruturação. Então é muita coisa que nós estamos fazendo e muitas coisas que nós temos que ainda realizar. Às vezes as pessoas olham e falam assim, foi feito tudo isso, né? Então agora acabou. Não, é um permanente fazer. É aquilo que comentávamos no intervalo, se nas nossas casas todos os dias nós temos que dar manutenção, imagine na igreja, não é? Mas graças a Deus e a colaboração dos nossos dizimistas, colaboradores, doadores da Fraternidade de São Sebastião, isso tem nos ajudado bastante aí a realizar todas essas manutenções, que não é para nós, e sim para todos, pois a comunidade é de todos, é a casa comum, é a casa nossa. Então, se você tem o desejo aí de fazer a sua doação, a sua colaboração, fique à vontade, é só nos procurar que nós estamos aí recebendo as doações que vocês podem nos ajudar. E também nós estamos com uma ação, pois a imagem de São Sebastião que fica do lado ali do altar, essa imagem ela é da década de 80 e ela já sofreu 2 restaurações. E ela está todinha craquelada e a estrutura dela já está comprometida devido com o passar do tempo, sendo usada em algumas procissões, então isso deteriorou um pouco mais a imagem. Então nós estamos vendo aí a possibilidade desta troca, vai ser uma imagem igual à que existe, para que depois nós guardemos essa imagem de São Sebastião na sacristia ou na sala de reuniões, que ainda nós estamos definindo. Essa imagem que está no altar é a segunda imagem da paróquia. A primeira imagem de São Sebastião está no hall de entrada, logo ali, aquela imagem que foi trazida do santuário, aqui da Bom Jesus da Cana Verde, até a matriz de São Sebastião, em 1958. Então foi a primeira imagem da matriz que está conservada no hall de entrada. Então, é toda essa ação que nós estamos fazendo. E todas essas manutenções, é tudo muito grande, é tudo muito exagerado, não é? Porque é uma estrutura muito grande. Então, por isso, aí contamos com a colaboração de todos. Muito bom.
Padre, eu quero agradecer a participação sempre aqui conosco, deixar o espaço sempre à disposição, não é? E esperar, não é? Assim como nós falamos da vocação, não é? Que a gente continue desenvolvendo as nossas vocações, sejam elas quais forem, para o bem do próximo. Com certeza. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho em me receberem aqui. A casa está bonita. Parabéns mais uma vez para a Melise. Que Deus abençoe e principalmente Santa Clara possa iluminar os caminhos. E agradeço também a colaboração de todos, a participação de todos lá na nossa comunidade. E juntos formemos esta grande vocação nossa, que é de povo de Deus, de filhos de Deus, e assim juntos formamos este reino. Então, aguardo todos lá para participar conosco, rezar conosco. E também, todas as nossas ações estão nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. É só procurar lá, está tudo lá para que todos possam acompanhar.